Fala, patriotas, como é que vocês estão, hein? Eu sou Deicon Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e também na nossa página no Facebook. Hoje é domingo, 29 de janeiro, e estamos num momento muito delicado da nossa história. Na próxima quarta-feira, dia 1º de fevereiro, vai ocorrer a posse dos novos parlamentares eleitos, tanto para a Câmara quanto para o Senado Federal, e as respectivas eleições para as mesas diretoras, né? Então, presidente da Câmara, presidente do Senado, integrante das comissões permanentes e por aí vai. E sem dúvida nenhuma vai ser a eleição mais importante das últimas décadas para a presidência do Senado Federal, porque ela que vai direcionar o futuro do Brasil a partir de agora. É a partir dessa eleição que nós saberemos se haverá ou não oposição no Brasil, se os arroios autoritários vão continuar avançando e se de fato a direita vai ser extirpada do cenário político nacional. É isso que a esquerda quer, é isso que o sistema quer. E para a gente evitar que isso aconteça, a gente precisa evitar a reeleição de Rodrigo Pacheco na presidência do Senado Federal. Bom, essa deveria ser uma questão interna do Legislativo, tá? Então, o povo deveria interceder junto aos seus representantes eleitos, né? A democracia representativa se baseia nisso. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, né? Tá escrito aqui nesse livrinho aqui que algumas pessoas parecem desconhecer. Mas todo mundo sabe que há a independência dos poderes, ou pelo menos deveria haver, né? Porque não é isso que vem acontecendo nos últimos anos. O judiciário não deveria interferir no legislativo, o executivo não deveria interferir no judiciário e vice-versa, por aí vai. Os três poderes deveriam funcionar de maneira harmônica e independentes. Não deveria haver interferência. No entanto, quando houve a votação da PEC do voto impresso, o ministro Barroso foi lá fazer lobby com os representantes ali das bancadas para interferir nisso, né? E misteriosamente, depois que o ministro Barroso foi lá na Câmara, esse projeto foi rejeitado, não foi aprovado, quando nós tínhamos maioria absoluta para aprovar essa PEC em primeiro turno, inclusive, né? No entanto, depois que o ministro Barroso foi lá, misteriosamente isso não foi aprovado. Uma clara interferência. Existem vários outros motivos, vários outros exemplos. E, novamente, na visão de muitas pessoas, há uma interferência, dessa vez do ministro Alexandre de Moraes, no Legislativo. Vejam só. Moraes faz campanha para Pacheco vencer no Senado. Olha que coisa conveniente, né? Nós passamos aí os últimos 4 anos com várias arbitrariedades acontecendo, vários abusos, isso na visão de várias pessoas, inclusive de ex-ministros da corte, né? O ex-ministro Marco Aurélio Mello, por exemplo, disse, né, este que é o inquérito do fim do mundo, chamou Alexandre de Moraes de xerife, e ele vem dizendo que tudo que aconteceu no Brasil de ruim até agora, né, é de grande parte culpa do ministro Alexandre de Moraes. Um próprio colega, o ex-colega dele, disse isso. Não sou eu que estou dizendo. Vários juristas já disseram que Alexandre de Moraes vem fazendo é totalmente ao arrepio da Constituição. Bom, se o que ele vem fazendo está à margem da Constituição, portanto à margem da lei, por que o impeachment não avança? Por que sequer essa pauta, né, dúzias de impeachments que foram protocoladas nos últimos 4 anos não avançaram? Porque Rodrigo Pacheco e também Davi Alcolumbre, né, que é a mesma coisa, não quiseram. É prerrogativa exclusiva do presidente do Senado não pautar um pedido de impeachment de ministros do STF. E ele não fez. Ou seja, seria muito conveniente agora Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro fazer lobby para a reeleição dele. Concordam comigo? Cara, é totalmente impensável essa situação. Mas a matéria traz essa possibilidade, né? Olha só, Alexandre de Moraes virou um cabo eleitoral importante no jogo de xadrez da eleição para o Senado prevista para acontecer na próxima quarta-feira, dia 1º. Então, o ministro do STF e presidente do TSE vem entrando em contato com senadores eleitos pedindo voto para Rodrigo Pacheco e intensificou suas manifestações privadas nas últimas horas. Isso aqui é surreal, é impensável. É claro que isso aqui é uma matéria, né? Tem uma fonte aí que, segundo a matéria, é um parlamentar. Não sei se isso é verdade, não posso afirmar, né? Mas eles não iam trazer isso a público se realmente não tivesse algum embasamento. De qualquer maneira, a mínima conjectura de que isso seja verdade já seria o necessário para uma CPI
ou para um pedido de impeachment, porque dentro de um pedido de impeachment é possível arrolar testemunhas ali, ou de acusação ou de defesa, né? Mas uma CPI no mínimo para investigar isso aqui. Peraí, um membro do judiciário, do STF, está fazendo lobby para que um dos candidatos seja reeleito, ou seja eleito presidente do Senado. É um conflito de interesses direto, porque o Senado é o único que pode julgar ministros do STF. Vamos continuar lendo aqui, ó. Um senador conversou com a coluna e confirmou que recebeu ligação de Moraes. Um senador confirmou isso aqui. Abre aspas, o ministro apenas lembrou que é preciso pacificar os três poderes e neste momento é isso que Pacheco representa. Ou seja, o que seria pacificar, né? Será que seria extinguir toda a direita? Extinguir qualquer possibilidade de oposição? Calar os bolsonaristas, como eles gostam de nos rotular, né? Quer dizer, se você defende a Constituição e a lei, você automaticamente é bolsonarista, né? Mas é isso que seria pacificar? Nas palavras do Alexandre de Moraes, segundo o que esse senador está falando aqui, conta o político eleito por um partido do Centrão, né? Então, foi alguém do Centrão. É lógico que ele não ia ligar ali para senadores de direita, se isso realmente for verdade, para tentar converter o voto, né? Ele só vai ligar para aqueles de esquerda, para os de esquerda nem precisa, né? Mas para o pessoal do Centrão, é óbvio. O senador disse que concordou com o ministro e que estava indeciso. Optou por garantir ao presidente do TSE que dará o voto para Pacheco. Bom, por que não pode ter essa interferência? Porque quem julga o STF é o Senado, e quem julga o Senado é o STF. Então há um conflito de interesse gravíssimo aí, claro, salta aos olhos, né? Mais claro do que a luz do sol. Então nunca poderia haver uma conjectura nesse sentido, de que um ministro do STF poderia articular para apoiar ou não alguém para a presidência do Senado. Porque isso poderia funcionar ali, sei lá, como uma espécie de ameaça branca, né? Por exemplo, você vê Renan Calheiros. Renan Calheiros tem uma dúzia de processos parados lá no STF. Você acha em sã consciência, que Renan Calheiros vai votar em alguém favorável a pautar um impeachment de ministros do STF? É óbvio que não. Porque se ele fizer isso, ele pode ter represálias. Os processos que estão lá, arquivados, nas gavetas de ministros do STF, poderão ser desarquivados do dia para a noite, né? Essa é a questão. Assim como esta ligação, outras foram feitas pelo ministro, que entrou no circuito ativo para garantir a reeleição de Pacheco. O argumento é sempre que a vitória do bolsonarismo para o comando do Senado seria desastrosa para a democracia. Desastrosa por quê? Será que seria um desastre a gente tirar do STF figuras que não respeitam a Constituição? Será que seria? E dentro da lei, dentro da Constituição. Um processo de impeachment é totalmente ilegal, né? Ou vão falar que é golpe também. O presidente está muito sensível para a reconstrução do país e considera que não há espaço para novos levantes golpistas, diz um aliado de Moraes. Quem seria esse aliado, né? Vamos lá. Nos bastidores dos parlamentares bolsonaristas, isso aqui não tem importância. Entre os senadores, no entanto, não se trata disso e Alexandre de Moraes sabe que não há clima para um impeachment de Moraes e nem mesmo uma vitória de Marinho seria suficiente. Será que não? Paga para ver. Para de interferir. Deixa as coisas trilharem o rumo normal. Vamos ver se Rogério Marinho entrando lá será pautado um impeachment ou não. Porque se Rodrigo Pacheco for reeleito, é líquido e certo que não vai acontecer, né? Abre aspas, ele não tem força o suficiente para isso. Se nem o próprio Bolsonaro conseguiu. Imagina um senador. Lembra uma pessoa próxima a Rodrigo Pacheco. Bom, não é de atribuição do presidente da República pautar impeachment de ministros do STF. Essa atribuição é exclusiva do Senado. Então é óbvio que não caberia ao presidente Bolsonaro. Além do mais, os senadores que foram eleitos em 2018 não estavam numa esfera onde a maioria da população estava ciente da importância do Senado no cenário político nacional. A prova disso é justamente a eleição de Rodrigo Pacheco, né? Se realmente em 2018 o povo mineiro, né, o povo brasileiro como um todo, tivesse consciência dessa importância, o cenário hoje seria muito diferente. Então essa mesma fonte ouvida pela coluna lembrou que Moraes não é o único membro do STF em campanha por Pacheco. Gravíssimo.
Não é o único ministro que está fazendo isso, né? Tanto Gilmar Mendes quanto Ricardo Lewandowski também entraram em contato com políticos mais próximos pedindo voto pelo atual presidente do Senado. Levantamento de aliados revelam que Pacheco tem cerca de 10 votos à frente na disputa neste momento. Embora o jogo não esteja ganho, há otimismo e mesmo membros do PL que consideram a vitória difícil, ainda que não impossível. Abre aspas. O Pacheco tem cerca de 70% de chance de vitória. Teria que ter um fato político novo para acontecer uma virada. Mas a gente sabe o quanto a política é dinâmica, conclui um parlamentar responsável por contar os votos. A coluna entrou em contato com a assessoria do STF, mas não obteve resposta ainda. Caso o Supremo se manifeste, o texto será atualizado. E até a data da gravação desse vídeo, né, ainda não foi. Caso seja, eu trago aqui para vocês. Mas a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: se isso aqui realmente for verdade, será que a democracia brasileira não estaria em risco? Será que o Estado democrático de direito, que pressupõe a autonomia, a independência, a harmonia entre os três poderes, não está em risco? Porque como é que um poder pode ser independente se a chefia dele, a eleição para a chefia dele, no caso do legislativo, tem ali uma interferência do poder judiciário, que é justamente quem detém ali interesses do legislativo, que é quem julga ações do legislativo. O medo do sistema é justamente que um presidente do Senado que não tenha rabo preso seja eleito. Esse é o caso de Rogério Marinho. Que a Constituição seja respeitada, que a lei seja cumprida, que os freios e contrapesos que não vêm acontecendo nos últimos anos volte a vigorar nesse país. Este é o medo do sistema. Não é que o bolsonarismo avance, não tem nada a ver com isso. É apenas que a Constituição seja cumprida. Esse é o medo do sistema. Novamente, acesse o site comovotasenador.com.br, criado pelo deputado eleito Gustavo Gayer. Veja os deputados que estão indecisos e exerça uma pressão. Ligue para ele, converse, mande e-mail lá para o gabinete. Isso está funcionando, já virou voto de alguns. E cada voto nesse momento é importante. Porque eu digo e repito, ratifico, se Rodrigo Pacheco for reeleito, a situação vai ficar muito mais difícil do que já está. Então vamos fazer a nossa parte, tá certo? Muito obrigado, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e siga a nossa página se for novo por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.